Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade na Vale 5 com o resultado e o resumo das técnicas da metodologia 20 Follower Expert para Day Trade hoje, dia 21/11/2012. Acesse www.traderprofissional.com.br. Aqui em nosso site, para você receber todos os dias no seu e-mail as videoaulas com o resumo das técnicas, se cadastre no nosso curso. Se cadastre por este link, pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo YouTube, são os canais que a gente divulga. Bom pessoal, então hoje o mercado ele abriu acima da média 377, logo está em tendência de alta. Tá no gráfico de 1 minuto, que é o gráfico que a gente opera. E nós conseguimos então fazer a entrada operacional. A primeira entrada operacional, de certa forma, aqui como abriu aqui era uma queda, estava próximo da 377, 2 centavos. Então poderia ter entrado por aqui. Por que eu não entrei por aqui? Risco muito grandão, né? O candle muito grande, praticamente 17 centavos de risco, aí é muito grande. Então nem compensou entrar, por isso que eu não entrei. Daí nessa operação deu uma oportunidade melhor, então eu fiz a entrada. Nesse candle que está próximo da 377 e acima dela, 1 centavo acima da máxima eu entrei. E 1 centavo abaixo da mínima, coloquei o stop loss. Então ficou assim a entrada operacional. Comprado 35,24, stop loss 35,25. Certo? O meu capital total para esse preço de entrada e saída corresponde a 2.700 ações. Eu entrei com 3.700 ações, alavancado. Só que o meu risco continua de 0,3%. Certo? Então, o meu risco aqui estava de 0,3% mesmo estando alavancado. Tá? Isso aí é chamado de alavancagem inteligente, que é uma técnica que a gente utiliza e ensinamos o passo a passo nos nossos DVDs. O preço ele foi fazendo topo, ele fez esse primeiro pivô e quando eu tracei o Fibo aqui, fiz a retração de Fibo de 61,8, quando nós temos uma onda, um fundo e um topo a partir do nosso ponto de entrada, e a gente faz a retração de Fibo e o 61,8 está depois da entrada operacional, a gente deve colocar o nosso stop está aqui embaixo um pouco no mesmo preço que a gente pegou, 1 centavo acima do preço que a gente pegou, porque estatisticamente o 61,8 quando ele é rompido para baixo ou consolida ou te stopa, tá? Porque o preço ele tende a fazer ondas e corrigir no 61,8. Quando ele rompe para baixo, ou ele vai te stopar ou ele vai consolidar e pode ser que volte na tendência. O mercado ele faz o que ele quiser, mas estatisticamente nós devemos considerar o 61,8 como um ponto para a gente subir nosso stop e zerar o risco da operação. Só que também fez um pivô de alta. Então esse fundo confirmado foi uma proteção de lucro que eu considerei. 1 centavo abaixo da mínima eu coloquei a proteção de lucro e o preço voltou e eu estopei com uma mixaria de lucro aqui, porque eu tive que pagar taxas e emolumentos também. Então eu fiquei num prejuízo muito pequenininho, certo? Um prejuízo muito ridículo, então eu considerei essa operação aqui como anulada. Tá? Eu anulei essa operação, então eu posso tentar mais 3 vezes, porque o máximo de tentativas que eu faço são 3. Certo? Então aqui deu um sinal, só que foi longe da média, abaixo da média 377, a tendência é de baixa, logo a gente pode operar vendido aqui, certo? Só que longe da média 377 eu não operei. Aqui deu um sinal de venda, né? Próximo da média 8,9, no caso a 8,9 é uma média que não determina a tendência no gráfico de 1 minuto, ela determina um ponto de entrada operacional, tanto para compra como para venda, certo? Então, no caso, aqui a gente tem preço próximo da média 8,9. Então, a gente vai entrar vendido aqui. Entramos vendido 1 centavo abaixo da mínima no rompimento desse candle. Tá? Vou até dar um zoom aqui. Rompimento desse candle, 1 centavo abaixo da mínima e 1 centavo acima da máxima. A gente colocou nosso stop loss. Ficou assim, R$35 vendido, 35,06 o nosso start de compra, que é o stop loss da operação vendida, certo? O que aconteceu? O preço fez esse pivô de baixo, certo? Se a gente fazer a retração de FIBO aqui também, a gente vai ver que o 61,8 também está depois da entrada. Então, só que antes mesmo de fazer a retração de FIBO, teve o topo confirmado pivô de baixo. Então, coloquei minha proteção de lucro aqui, que foi a 35,01, certo? Então vou colocar aqui 35,01, que foi meu start de compra. Então protegi o lucro ali e teria um pequeno prejuízo, né? E foi o que aconteceu, porque o preço voltou
estopou. Isso aqui não foi um sinal na média 8,9, porque eu vejo que a maior parte desse candle Marubozu gigante, ele tá com a maior percentual dele tá abaixo da 377, certo? Só que a gente teve esse candle aqui, que por exemplo, se rompesse a mínima, poderia dar um sinal. Mas aí depois foi feito esse candle aqui, certo? Esse candle aqui, pequenininho, amarelo, que ele tá acima da média 8,9. Então já ficou um pouco ambíguo, por isso que eu não entrei. Se rompesse aqui, eu entrava. Mas se rompesse aqui com esse candle acima da 8,9, fica ambíguo, tá? Porque tende a demonstrar o preço que ele está querendo buscar a média 377 numa correção. Então eu não fiz essa operação. Aqui muito menos, né? Porque aqui a gente tem esse último candle aqui que está na 8,9, foi rompido. Então isso aqui é um sinal ambíguo, dois sinais ambíguos. Daí aqui veio um sinal um pouco próximo da 8,9, estava dentro aí do padrão para a gente operar, um pouco longe, mas tá dentro aí de 2 centavos, a gente pode considerar esse erro. Daí 1 centavo abaixo da mínima desse doji, fiz a entrada operacional, e 1 centavo acima da máxima a gente colocou o stop loss. Ficou aqui 34,96 vendido, 35 stop. As duas alavancagens que a gente fez nessas duas últimas operações foi 5.100 ações. Lembrando que todo o processo de alavancagem, pessoal, ele é feito automaticamente em segundos, através do método de manejo de risco veloz. Ou seja, a gente calcula de cabeça a quantidade de ações que a gente entra. Então eu não venho aqui na planilha e preencho nada, porque preencher a planilha não dá tempo no day trade. Por isso que eu digo que é difícil. Você tem que ter domínio da técnica de manejo de risco veloz para você operar com precisão e fazer o manejo de risco com precisão. Então eu tomei stop aqui. Depois dessa outra operação aqui, a gente teve próximo da 8,9, tivemos esses dojis, a gente teve esse doji 4 preços. Nesse doji 4 preços aqui, com a técnica de manejo de risco veloz, foi calculada a quantidade, né, que inclusive foi 8.000 ações, tá? Foi uma alavancagem sinistra aqui que a gente fez. Fantástica essa alavancagem. Só que eu não consegui entrar. Eu não consegui fazer a entrada operacional aqui, pessoal. No caso, pelo stop loss. Automaticamente pelo stop loss. Eu fiz a mercado porque foi muito rápido, né? Eu tava esperando romper esse candle aqui, certo? Daí fez esse 4 preços. Quando fechou esse 4 preços, daí o sinal de venda virou o quê? No rompimento desse 4 preços, certo? Só que fechou o 4 preços e eu, ao preencher o estado de compra, não deu tempo, tive que entrar no mercado. E quando eu entrei no mercado, ao invés de fazer a entrada a 34,98, eu entrei a 34,97. Também alavancado desse jeito ia dar um pouco de diferença mesmo. Então meu risco nessa operação ficou de 0,40%, certo? Ficou de 0,40% o meu risco nessa operação. Então estava perdendo um pouco mais, né? E deu stop, infelizmente. E daí eu parei de operar. Então o que acontece, pessoal? Eu tive aqui praticamente 2 operações com risco anulado, certo? Só que, além de estar com risco anulado, eu fiz essas 2 operações que foram perdedoras. Essa última, uma super alavancagem, uma alavancagem bem significativa, porém respeitando o manejo de risco, porque a nossa alavancagem ela é inteligente. A gente alavanca, aumenta o potencial de lucro sem aumentar o potencial de risco. Então nós alavancamos sem aumentar o risco. Esse é o grande poder do nosso manejo de risco. Só que, infelizmente, aconteceu isso aqui. Então, pessoal, estou mostrando isso aqui para vocês, certo? Porque na teoria você vai e coloca o valor correto, né? Que seria o valor aqui da entrada operacional 34,98, mas na realidade não aconteceu isso. A maioria das minhas ordens foi executada a 34,97. E eu tive que entrar no mercado, porque a técnica de contingência das boletas me fez entrar no mercado. Então não deu tempo de preencher o estado de compra, entrei no mercado através da técnica de manejo de risco veloz. Já tinha calculado de cabeça 8.000 ações. Tá ok? Então, pessoal, eu parei de operar então nessa quarta operação. Embora eu tivesse anulado essas 2 operações, eu poderia continuar, mas eu decidi parar.
certo? E logo depois, ó, se eu continuasse operando, e também um dos motivos que me fez parar foi que aqui eu perdi 0,40%, certo? Então, se eu tivesse perdido 0,3% nessa última operação, eu ia dizer, bom, posso fazer mais uma tentativa, porque eu perdi 0,3%, mas eu já tinha perdido um pouquinho. Nessa aqui, por exemplo, que está positivo, na realidade eu perdi um pouco de taxas e emolumentos nessa primeira operação. Na segunda eu perdi um pouquinho. E na terceira eu perdi completo 0,3 e na terceira eu perdi 0,4. Então eu já perdi mais. Daí eu falei, melhor eu não fazer a terceira tentativa, embora eu tivesse anulado duas praticamente. Como eu perdi mais nessa última operação, então eu vou parar. Daí eu decidi parar. Certo? Parei aí por volta do meio-dia. E depois, ó, o mercado, ele dá mais oportunidades para você. Mas a frequência afeta o manejo de risco, porque a probabilidade no mercado de você errar mais do que acertar. Então, deu um sinal aqui, deu stop. Deu outro sinal aqui, deu stop. Deu um sinal de venda aqui, deu stop. Teria tomado mais 3 stops se eu continuasse. Então, pessoal, isso aí é a prova de que tem dia que você toma stop e tem uma operação lá no final do dia que dá um lucro que você recupera tudo. Mas na maioria dos dias, eu asseguro para vocês, se vocês continuarem operando o dia inteiro, é muito provável que vocês percam tudo que ganharam ou aumente drasticamente o seu prejuízo. Como hoje eu terminei no prejuízo, poderia ter ficado com mais prejuízo. Meu lucro ainda no mês está de 1,21%. Esse mês está mais ou menos também, não está um mês legal. A gente já está no dia 21, certo? Mas a gente ainda está no lucro, tá? Mas isso aqui é para vocês verem o que um trader enfrenta, tá? É como se fosse uma empresa. Uma empresa investe, tem prejuízo, porque ela teve um custo e ela corre atrás do prejuízo. O que o trader faz é isso. Só que não é de uma hora para outra que você vai ganhar. E o principal, frequência, pessoal, tá? Não adianta ficar operando o dia inteiro, tá? Você pode decapitar seu capital operando o dia inteiro. É assim que muitos day traders quebram. Bom, pessoal, agora comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. Usam o manejo de risco baseado em alvos. O que é usar um manejo de risco baseado em alvos? Se ele tem um alvo no day trade, segundo uma teoria, uma tática, uma estratégia que ele usa em indicadores, uma técnica que ele usa, dá um risco em relação a uma operação, que vai ser um risco de uma operação que vai ser de 0,5% para estar ganhando 2,50%. Então o alvo da operação é isso. O indicador tem estatísticas de acerto, tem probabilidade de acertar. Então 2,5%, aqui, por exemplo, aqui é 0,5 de risco para 2,5% de um alvo lá em cima, né? Então ele entra na operação com 0,1% de risco na operação, certo? E nesse caso ele perderia 0,5%, tá? Mas vamos dizer que o alvo fosse 3%, mas o risco fosse de 1%. Ah, é 3 para 1, é o que muitas escolas ensinam. É um risco de 3 para 1, ou seja, quando você ganha 3 vezes mais do que você perdeu. Um grande erro, porque primeiro você tem 1% em relação ao ponto de entrada e em relação ao ponto de saída. Segundo, você tem as taxas de emolumentos e a corretagem. Isso aí vai aumentar seu risco mais de 1%. E o terceiro, quem disse que você vai acertar? Então, se surge um dia 5 oportunidades de ganhar 3% para estar arriscando 1%, o cara vai e entra de qualquer jeito, coloca todo o capital dele, ou então coloca, mesmo colocando parte do capital dele, e ele entra nessa operação com 1%, porque o risco é de 3 para 1, ou seja, eu tenho um alvo de 3 vezes maior do que o meu risco. Isso é um grande erro, pessoal, porque no mercado, hoje, por exemplo, a gente teve várias perdas. Imagina se eu assumisse riscos desse nível de 1% para ganhar 3%, certo? Se desse alvos de 3% para ganhar 1%, tanto no swing trade como no day trade, eu teria realmente perdido, se eu operasse todas essas 6 operações, eu teria perdido praticamente 5% de lucro em um dia, 5% de prejuízo em um dia. E em uma semana é muito provável que o mercado fique ruim, é possível que o mercado fique ruim durante uma semana inteira e você tome stops como esse. Mesmo o seu alvo sendo gigante, você pode passar um bom tempo perdendo dinheiro, como acontece comigo às vezes. Tem meses eu mostro nos meus vídeos no YouTube. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai ter, se você pega 4 dias que só te dá stop, você assume riscos de 1%,
você vai estar perdendo nessa semana mais de 10%, quem sabe até mais de 15%. Isso é um prejuízo absurdo, tá? Então, você basear seu manejo de risco em alvos é realmente uma grande armadilha. Eu já operei isso e perdia dinheiro por causa disso. O meu método Reversion Profit 20 Follower Expert, se ele for com base, um manejo de risco baseado em alvos, o alvo é 5 vezes maior que o risco. O risco é 5%, não interessa, eu vou entrar porque vai me dar um lucro aí absurdo, 5 vezes maior. Beleza, se tem 3 operações no dia de 5% de risco, só que o alvo é 5 vezes maior, segundo o cálculo da sua técnica, você vai perder, se você perde 3 vezes, 15% sobre todo o seu capital. Então, é muito problemático, porque perder 3 vezes no mercado é praticamente garantido. Hoje eu perdi 3 vezes consecutivas praticamente, tá? Então você não pode ter riscos assim. Não interessa o alvo, o que interessa é você ter um risco fixo. Um risco fixo que permita você se arriscar muitas vezes, tá? Por exemplo, 10, 12 vezes você vai perder pouco dinheiro. 0,3% eu posso passar a semana inteira tomando stop, que no final de semana eu vou estar com prejuízo, mas não vai ser um prejuízo gigante. E quando eu ganhar, eu posso estar recuperando tudo, porque eu maximizo os retornos na tendência e uso a alavancagem inteligente. Mas quando eu uso a alavancagem, eu também não aumento o meu risco. Então, olha que interessante. Olha só quantos cálculos matemáticos envolvendo o manejo de risco, que também envolve frequência, certo? Então, o grande problema de muitas escolas é que eles, na teoria é fácil, né? 3-1 é beleza, mas não funciona, tá? Não funciona mesmo. Eu já usei isso e perdi muito dinheiro utilizando esse manejo de risco. Daí eu inventei o meu manejo de risco veloz e o manejo de risco inteligente é a alavancagem inteligente. Daí hoje eu consigo realmente sobreviver no mercado, porque a frequência e operar com um manejo de risco variável, ou seja, de acordo com o alvo eu entro. Não, tá errado. Tem que ter um valor fixo e um manejo de risco que permita você sempre perder aquela quantidade fixa que é viável para perdas consecutivas em uma boa quantidade. Por exemplo, 15 perdas consecutivas, o manejo de risco de 0,3% te dá um grande poderio de sobrevivência no mercado financeiro. Bom, pessoal, essa aí é a videoaula de hoje, tá? O pessoal tem gostado muito dos vídeos, tem elogiado bastante, agradeço bastante aí a audiência do pessoal. Podem indicar esses vídeos para os seus amigos. Muito obrigado, até mais.